Uma boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu já tinha preparado essa palestra, porque eu falei para os jovens da Crisma também. Então, é um tema meio extenso, né? Se a gente for estudar a missa parte por parte, existe uma riqueza muito grande em cada gesto da nossa liturgia, principalmente da missa, né? Não daria para a gente explicar tudo em um encontro apenas, né? Teríamos que ter vários encontros para a gente aprofundar a Eucaristia. Mas a gente vai pincelar algumas coisas assim que são importantes para a gente ter ideia mais clara, né, do que é a celebração eucarística, das partes da celebração eucarística, mas acima de tudo de entender um pouquinho de cada parte da missa. Então nós vamos começar com uma historinha que eu acho que vocês também já devem ter conhecido. Eu gosto muito do padre Sequinato. Ele tem esse livro. Para quem é dirigente de movimento pastoral, é muito bom. É uma linguagem bem simples, a missa parte por parte. É uma linguagem bem simples, né, que os catequistas, coordenadores de movimentos e pastorais podem usar para estudar também a missa, né, parte por parte. Então, vou começar com uma historinha que ele inicia aqui o livro falando do porquê que a gente vem à missa. Antes de entender o que é missa, nós temos que nos questionar, né, do porquê vir à missa. Então, essa historinha diz que numa cidade estava sendo construída uma bela catedral feita de pedras. Os operários iam e vinham no meio da grande construção. Certo dia, chegou àquela cidade uma importante autoridade e foi ver a obra. O ilustre visitante entrevistou 3 operários que carregavam pedras. Aos 3 fez esta pergunta: amigo, o que está fazendo? O primeiro respondeu: estou carregando pedras. O segundo disse: estou ganhando o meu pão de cada dia. E o terceiro falou: estou construindo uma catedral, onde muitas pessoas encontrarão a salvação. E aqui, eu e minha família nos reuniremos para louvar a Deus. É uma historinha bem pequenininha, mas que mostra a visão que cada um tem do serviço que encarou, né? O primeiro não viu nada de interessante, apenas ele carregava pedras. Estou carregando pedras, estou fazendo a minha obrigação, né? Cumprindo a minha obrigação. O segundo, já um pouquinho mais profundo: estou ganhando o meu pão de cada dia, o sustento da família. Era um trabalho que trazia dignidade para a sua família. O terceiro não, ele já tinha uma visão de que aquele local era um local onde o homem iria se encontrar com Deus, onde o homem ia para louvar, para agradecer a Deus por todos os bens que Deus derrama sobre nós e em nossa vida. Então, cada um tem uma visão. Isso daí também acontece com a missa. A missa, ela independe de quem a celebra. Ela independe das riquezas, vamos dizer assim, com que nós criamos e realizamos os ritos litúrgicos, né? A missa, ela é festiva, mas ela independe de toda aquela estrutura que nós damos à missa, né? Por exemplo, nós podemos fazer uma entrada de Bíblia solene, cantando, né? Muito bem,
mas a missa ela independe, vamos dizer, dessa roupagem que nós damos a ela ou a enriquecemos, né, com essa criatividade. Então, nós temos que nos questionar por que nós vimos à missa, por que eu desejo ir à missa, né? Será que muitas vezes nós não caímos naquele cumprir a obrigação? Carregar pedras, eu cumprir a obrigação, é minha obrigação, eu sou cristão, católico, então eu tenho que cumprir a minha obrigação. Será que missa é só isso? É só cumprir a obrigação, né? Ou eu vou lá para obter alguma graça, ou para realizar, para vivenciar um momento na minha vida ou na vida de alguma pessoa. Vou lá para celebrar uma bodas, vou lá para celebrar um 7º dia de um amigo que faleceu, enfim, é um momento apenas, né? Ou eu vou lá para me encontrar com Deus, para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Então, nós temos que nos questionar por que nós vamos à igreja, por que nós vamos participar da missa. Um segundo pontinho que é bom a gente refletir, antes de falar das partes, eu gostaria de tocar em alguns pontos aí, né? Nós já vamos voltar nessa questão também de por que vamos à missa. Mas outro pontinho importante, a liturgia. O sacerdote, quando ele realiza um ato litúrgico, ele realiza em nome de Cristo, in persona Cristo, que se diz, né? Na pessoa de Cristo. Então, independe do sacerdote também, é Cristo que está ali naquele momento da celebração. Qualquer ato litúrgico do sacerdote, ele está fazendo em nome de Cristo, principalmente a Eucaristia, que Cristo deixou o mandato, fazer isto em minha memória, né? Então, o sacerdote age no altar em nome de Cristo, né? A gente precisa sempre ter isso em mente, né? Claro que às vezes nós podemos observar, o padre é falho, é pecador também, né? Então às vezes a gente pode até julgar o padre, dizendo assim, não, mas ele colocou a ideia dele, né? Será que Deus falaria isso que ele falou? Pode acontecer, tem um padre que muitas vezes expressa o seu modo de pensar, mas vamos dizer, o certo não é isso. O certo é que a gente pregue e fale aquilo que a liturgia está pedindo, né? Que a gente fale em nome de Cristo, né? Porque é Deus que age naquele momento na pessoa do sacerdote. Outro ponto, o local sagrado, o lugar sagrado. A igreja é um lugar sagrado. Nós temos que lembrar aquela passagem de Moisés, a sarça, que viu a sarça pegando fogo. Moisés se aproximou da sarça e Deus falou para Moisés: tire as sandálias, porque este local, este chão que você pisa é sagrado, né? Então, o respeito com o sagrado, né? A igreja, nós temos que ter essa, vamos dizer, reverência, porque aqui é sagrado, não é um chão qualquer, onde pode acontecer o que acontece na nossa sala de televisão, na nossa sala de estar, na nossa casa. Não é um local qualquer, né? A igreja é um local sagrado. Nós vamos à igreja para nos encontrarmos com Deus. Moisés, quando chegava lá, cobria o rosto. Quando ele subia para falar com Deus, cobria o rosto, quer dizer, mostrava respeito, porque ali é o local sagrado, onde você vai conversar com Deus, onde você vai falar com Deus, né? Agradecer, pedir, louvar, mas é com Deus, né? Você vai se relacionar com Deus nesse momento. Então, respeitar o local sagrado. A liturgia, ela seria perfeita quando o padre não aparece, né?
aquilo que a gente vê muitas vezes: eu gosto da missa de tal padre. Se o padre apareceu, o Cristo foi esquecido, né? Então nós precisamos tomar muito esse cuidado, né? Não estou criticando ninguém que pensa assim, porque é normal vocês gostarem de um tipo de padre, né? Isso é normal, não tem pecado nisso, né? Mas às vezes a gente cai nesse erro de pensar assim: eu gosto da missa do fulano, né? A missa dele é mais gostosa, a gente participa, não vê a hora passar, e isso e aquilo. Missa é missa. O sacrifício de Cristo é o mesmo. O que um sacerdote faz, o outro também faz. A missa é a mesma para todos os sacerdotes, não existe diferença. Existe, vamos dizer, uma criatividade em torno da liturgia que pode agradar mais os fiéis, né? Mas a missa em si é missa, é o sacrifício, é a palavra de Deus. Nós vamos meditar as partes da missa, não tem o que fugir disso, né? Nós temos os ritos iniciais, a mesa da palavra, a mesa eucarística e os ritos finais. Não tem nada além disso. Pode enriquecer? Pode. Tudo bem, vai de cada padre também, do jeito que gosta de celebrar. Mas nós não podemos desvalorizar uma missa porque aquele padre rezou só o principal, o essencial de uma celebração eucarística, de uma missa, né? Não podemos desvalorizar aquela missa, ela tem o mesmo valor de uma outra que o padre agradou mais aos ouvintes, à assembleia, né, à comunidade. Então, a missa é boa quando o padre não aparece. Quem aparece é o Cristo. Quando eu consigo captar o que a celebração daquela missa quis me transmitir, né? O tema da semana. Quando eu consigo perceber o que Deus está querendo que eu medite durante essa próxima semana, né? Qual é o tema dessa semana, né? Quando eu consigo perceber, essa semana nós falamos do dinheiro, dos apegos. Esse era o tema da liturgia de domingo, né? De como nos relacionamos no comércio, né? com o ser humano, com o outro, com o empregado com o patrão, né? O patrão com o pobre, com aquele que sofre. Quer dizer, como que eu me relaciono? Que valor eu dou ao dinheiro na minha vida? Esse é o tema que nos leva a pensar a semana toda sobre isso. Como eu me relaciono com o dinheiro? Será que eu estou muito apegado ao dinheiro? Eu estou colocando o dinheiro no lugar de Deus, né? Então, nós temos o essencial, a gente não pode perder. Quando eu conseguir captar isso, a missa cumpriu a sua função, né? É o tema da liturgia da semana. A missa, ela não é minha. Então o padre, infelizmente, é o que a gente vê também, não criticando de modo algum, mas tem padre que faz teatro, né, na missa. Não fazer um teatro, não tem problema fazer um teatro, mas eu digo assim, palhaçada, né? Tem muita palhaçada, tem padre que faz muita palhaçada na missa, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, né? É o padre que tem que tomar cuidado, né? Mas, assim, às vezes o leigo acaba achando, né? Aquele padre é divertido, porque ele fez isso, fez aquilo, quer dizer, né? Bancou o palhaço lá na frente e agradou muita gente, né? A gente perde o essencial, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. O que ficou? Ficou a palhaçada do padre. O Cristo ninguém percebeu, a liturgia ninguém percebeu, a palavra ninguém percebeu, o tema da semana ninguém percebeu. Percebeu só a palhaçada, né? Então, tem padre que faz, infelizmente. Tem padres que cometem erros muito grandes em celebrações, né? Que também nós temos que questionar, né? Se está certo. Não criticar, mas questionar. Eu acho que, né, isso não estava certo e tal, né? E se puder conversar com o padre, lógico que conversa, mas senão... Então, mas tem abusos, tem muita coisa. Agora,
chama? TikTok. Como que é o negócio? TikTok. A gente vê tantas coisas, né? Graças a Deus que eu não passei muitos apuros nesse sentido, mas eu fui fazer um casamento em Avaré um dia, que a noiva queria que o cachorrinho, uma labradora enorme, entrasse com a aliança, né? É uma aberração isso daí. Imagina entrar um cachorro. Tudo bem, o namorado era veterinário, o noivo era veterinário, ela também gostava do animal. Eu também adoro cachorro, mas nem por isso vou trazer o cachorro aqui, né? Que não é lugar do animal. Então, e ela queria só que não era a minha paróquia. Eu tinha amizade com o pai do moço, que também era veterinário, ele cuidava da minha cachorra, e aí eles me pediram para fazer o casamento. Era numa outra paróquia, uma capela de uma outra paróquia, uma capela na cidade mesmo. E eu fui, cheguei lá, eu vi a cachorra lá na porta da capela, e eu na hora eu tive um estalo. Eu falei, meu Deus do céu, essa cachorra, eles vão querer entrar com essa cachorra. Pensei comigo, né? Aí eu chamei a moça que cuidava da capela e perguntei para ela, falei, escuta, aquela cachorra, eles não vão entrar com aquela cachorra, né? Aí ela falou, não sei, padre, mas tem cachorro lá? Eu falei, tem uma labradora lá no fundo, na porta da igreja. Eu falei, vai lá, dá uma perguntada lá, só para a gente saber, né? Aí tudo bem, foram lá e viram, daí ia entrar, a cachorra ia entrar, e ia entrar com a aliança pendurada no pescoço. A moça alegou que ela dormia com a cachorra, né? A cachorra dormia na cama dela, que era uma filha, né? Tudo bem, você gosta do animal, não tem problema nenhum, né? Mas aqui na igreja não é local. E eu fiquei desesperado, porque a paróquia não era minha. E o padre que estava lá na paróquia era bravo, muito bravo. Aí eu falei, se ele souber que eu deixei a cachorra entrar, ele vai pensar que eu permiti, né? Se ele souber que entrou a cachorra, ele vai falar, não, o Donizete permitiu a cachorra entrar. Aí eu peguei, e a igreja era de Santo Antônio, eu peguei e fui lá nos pés de Santo Antônio e pedi para ele, falei, pelo amor de Deus, não deixe essa cachorra entrar, né? Eu não sei se Santo Antônio me ouviu, eu só sei que a cachorra peitou lá na porta e não teve quem levantasse essa cachorra. Não teve. Entrou o menininho daí com a aliança, um sobrinho dela, e a cachorra ficou lá. A cachorra só levantou a hora que terminou o casamento. Aí ela levantou. Graças a Deus que levantou. Mas eu fiquei aflito, né? Quer dizer, são situações que as pessoas tentam, e isso já vários padres aqui, o de Laranjal estava me contando também, que ele também teve a mesma situação. A noiva queria, porque queria entrar com o cachorrinho da aliança, né? Porque o cachorrinho era o filho dela. Então isso para dizer que às vezes o padre permite para ficar assim agradável a outras pessoas, e ele acaba fazendo coisas que não pode, né? Na liturgia. Bom, os padres se inventam na liturgia, são erros, né, de liturgia, de celebração, teimosia de padres, no sentido assim, de comunhão, por exemplo. Hoje nós temos pessoas que comungam de joelhos, e tem padres que não dão comunhão para quem vem de joelhos. Tem padre que não dá. Eu sei de padre que falava, levanta, e gritava com a pessoa. Se você não levantar, não dá comunhão. Não pode também, né? São exageros que a gente tem que evitar, né? Não importa se a pessoa quer comungar de joelhos, tudo bem, não tem problema nenhum. Quer comungar de pé, quer comungar na mão, quer comungar na boca, pode, de todos esses jeitos pode, todas essas coisas. Então, não precisa fazer escândalo por causa que a pessoa quer comungar daquele jeito, né? Basta orientar, né? Fala, não, aqui eu quero que comungue na boca,
se o padre tem, né, essa exigência, ele quer colocar, então vai orientando a comunidade para colocar a mão, colocar a boca, né? Mas não pode promover um escândalo por causa se a norma ela permite, né? A norma da igreja permite que a pessoa comungue de joelhos ou comungue em pé, comungue na mão ou comungue na boca. Todas essas maneiras são permitidas pela igreja. Então, não inventar coisas que não existem e também não querer impor algo que a igreja permite, né? Querer impor o pensamento dele diante de possibilidades que a igreja permite, né? No caso, ele queria proibir, né? Mas a igreja permite. Então, a gente tem que ver as normas da igreja, né? Voltando então, por que você vai à missa? Outro ponto interessante é assim, às vezes a pessoa vem para o padre e diz assim, eu vou à missa só quando eu estou bem, né? Quando eu estou bem. Se eu não estou bem, não adianta eu ir lá, porque eu não estou bem, eu não vou ouvir, eu não vou entender, eu não vou praticar, né? Se você for bem, a hora que você está bem, quantas funções, principalmente, né, as mulheres e os homens também. Às vezes a gente vai trabalhar e não está bem, mas você tem que trabalhar. Você vai fazer o quê? Você vai ficar na cama só para você ficar legal, não está tão bem, né? Quantas coisas nós fazemos quando a gente muitas vezes não está tão bem, né? Uma dona de casa, por exemplo, não está bem. Então ela deita, não faz comida, não cuida do marido, não cuida dos filhos, porque ela não está bem. Tudo bem, às vezes a doença é mais séria, e outros sim. Mas só porque você não está legal, não vai à missa, né? Sair como entrou, né? Eu fui à missa, mas saí do mesmo jeito, não acrescentou nada, né? É você que não está bem, é a volta à historinha lá do padre ensinar, né? É você que não está bem. Então, a missa para você não teve nada de importante, não acrescentou nada. Provavelmente você veio, não estava tão bem, e aí não conseguiu captar nada, não conseguiu pegar nada. Então, você sai como você entrou, né? Tem gente que às vezes fala que sai pior do que entrou, aí é mais grave ainda, né? Mas o que isso quer dizer? Que nós não entendemos o valor da missa. Se você veio, não está bem, coloque isso em oração. Fala, Jesus, eu estou aqui, mas eu não estou bem, né? Me ajuda, me ilumina, eu não consigo rezar, me ajuda, me ilumina, eu estou aqui, né? Coloque esse mal-estar, vamos dizer, em oração, coloque diante de Deus. Na oração coleta, a gente vai ver, é a hora da gente ofertar. Eu estou aqui hoje para agradecer porque a minha semana foi boa, porque minha família está bem, porque nós estamos com saúde, enfim, coloca ali, coloca Jesus, olha, hoje eu não estou legal, né? Então, coloca tudo isso na oração, a missa vai ser válida para você. Você pode até comungar, mesmo não estando bem, mesmo não tendo prestado tanta atenção, captado o que deveria captar. Você pode, porque você colocou tudo isso em oração. A sua angústia, o seu momento aí difícil, você colocou também em oração, né? O que nós não podemos é ir à missa para cumprir o preceito, né? Só para cumprir o preceito. Não adianta. Outra desculpa que às vezes a pessoa dá, né? Eu não vou à missa porque todo mundo fica olhando a roupa que eu dou, né? A roupa que eu não... Enfim, gente, isso daí são desculpas esfarrapadas, né? Você vem à missa, faça a sua parte. Se você não quer que as pessoas te vejam, fica mais lá no fundo. Eu acho que é pior, né? Mas eu acho que é melhor é na frente, né? Porque daí você não se distrai com outras coisas, né? Então, mas venha, cumpra a sua parte, a sua missão, coloque em oração, peça a Deus que te ilumine, né, durante aquela semana que vai vir, enfim, faça o melhor que você puder. Nós não podemos ir à missa só para cumprir aquele preceito, né? E depois fica o ano inteiro sem vir à missa. Não
adianta nada. Ah, eu fui no domingo de Páscoa, cumpri a minha missão, mandamento não diz comungar pelo menos na Páscoa. Então participa da confissão que os padres vêm, né? Comunga na Páscoa, depois nunca mais vem, né? Aí fica um ano sem vir à missa. Não tem sentido, né? Não tem sentido, não leva uma vida coerente com a fé. Lembrar que Jesus ia todo sábado ao templo, né? Na sinagoga, para rezar. Então nós temos que vir toda semana à igreja, pelo menos, né, numa missa no final de semana. Isso faz parte, isso alimenta a nossa alma. Jesus fala da força da oração, onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei no meio deles, e tudo que vocês pedirem, vocês vão obter. Quer dizer, a oração em comunidade tem força maior. Ah, mas ele disse que também quando você quer pedir, entra no teu quarto sozinho e reza. Tudo bem, é uma oração particular, você pode fazer, nada te impede de viver, e deve viver esse momento, né, de oração. Mas isso é uma obrigação nossa em casa, de rezar todo dia, né, de se colocar diante de Deus, na mão de Deus, pedir a Deus que abençoe o nosso dia, que ilumine e proteja a nossa família. Enfim, isso daí é normal, né, a oração. E se entrar no quarto, é na intimidade da família, na vida da família. Que mãe, que pai que não procura, né, pedir a Deus que ilumine a vida de sua família? Isso é obrigação nossa, né? Pai, mãe, rezar pelos seus filhos. Filhos deveriam rezar pelos seus pais, né? É a oração de todo dia. Mas a missa é um compromisso sério com o Cristo. Ele mesmo disse, né, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse terá a vida eterna, né? Então, a missa é necessária para a nossa salvação. Gestos que existem na liturgia, gestos, cantos, né? Eles dão força à palavra de Deus. Os cantos devem sempre retratar, fortalecer aquilo que a liturgia está pedindo, né? Por isso que os cantos, quem cuida dos cantos, deve sempre procurar olhar o Evangelho, olhar a primeira leitura, qual é o tema do dia, para poder colocar cantos que ajudem a meditar a palavra de Deus naquela semana, que ajudem a fixar ainda mais o que a palavra de Deus, né, está fazendo, trazendo para a comunidade pensar, né, durante aquela semana. Então é muito importante os cantos, os gestos que nós vivemos numa celebração eucarística. O silêncio, né? Nós temos que viver o silêncio também na celebração eucarística, na liturgia total, né, geral da igreja. As posições do corpo, né? Sentado. A pessoa, quando está sentada, é o que está acontecendo agora. Vocês estão com os ouvidos atentos, né? Ouvindo a palavra, ouvindo, né, a meditação. De pé significa prontidão para viver, estão prontos, preparados para caminhar e viver aquela palavra, obedecer, né, a palavra de Deus. De joelhos indica penitência e adoração, né, diante de Deus, diante da Santíssima Eucaristia, na consagração da missa. Então são gestos que enriquecem a celebração e nos fazem, digamos assim, penetrar naquele mistério que nós estamos vivendo. Por exemplo, quando eu me ajoelho na hora da consagração, é uma hora soleníssima, né? É o momento máximo da Eucaristia, é na hora da consagração, quando ali vai acontecer a transubstanciação. O pão vai se tornar a carne e o vinho vai se tornar o sangue de Jesus, carne e sangue derramado por nós, alimento para a nossa salvação, né? A genuflexão é você dobrar, colocar o joelho direito no chão. A genuflexão deve ser feita diante do Santíssimo, né? A genuflexão. A reverência nós podemos fazer diante de uma imagem, né?
Se não tiver o Santíssimo aqui na frente, quando passamos aqui na frente do altar, podemos fazer uma reverência. Como tem o Santíssimo, nós temos que fazer uma genuflexão, né? Quando entramos na igreja e saímos, também temos que fazer uma genuflexão, né? Porque aí nós estamos entrando, pegamos assim o corpo todo da igreja que contém o Santíssimo, quer ele esteja na capela ou no altar central, né? Por isso a gente também faz uma genuflexão. Diante de imagens e onde o Santíssimo não está, fazemos apenas reverência, né? Existe uma reverência mais leve e uma reverência mais profunda, né? Que também nos traz, portanto, essa intimidade com o sagrado. Mãos levantadas, súplicas, suplicamos a Deus pelas nossas necessidades. Mãos juntas, piedade. Prostração, são gestos mais antigos que são usados na ordenação sacerdotal, e o padre na sexta-feira santa, ele se prostra, né? Ele se deita aqui no chão, lembrando também a morte de Cristo, daí o gesto da prostração, né? E o silêncio, como eu disse, né? Ouvir o Senhor que fala ao coração. Nós deveríamos viver alguns momentos de silêncio, né? A gente, de um modo especial, né? Após as leituras, após a homilia e após a comunhão, poderíamos viver esses momentos de silêncio, para a gente meditar o que a palavra de Deus está me dizendo, né? Então, após a primeira leitura, um minutinho de silêncio para iniciar o salmo, né? E aí depois da segunda leitura, outro minutinho de silêncio, para que a gente possa meditar. O padre, antes de iniciar a homilia, também podia fazer um minutinho de silêncio, porque cada um capta alguma coisa quando ouve a palavra de Deus. Daí vem a homilia, que enriquece, que nos ajuda a meditar ainda mais a palavra de Deus. E após a comunhão também poderíamos fazer um minutinho de silêncio após a comunhão, porque recebemos o Cristo Eucarístico, né? O sacerdócio, ele existia já antes de Cristo entre os judeus, né? Que ofereciam sacrifícios pelos pecados do povo. Os pagãos também realizavam sacrifícios aos ídolos, né? Pedindo também perdão pelas divindades, né? Para aplacar, vamos dizer, a ira das divindades pelo povo, pelos pecados do povo. Com o tempo, isso vai mudando, com Cristo ainda mais, porque Cristo é o sumo sacerdote, né? Jesus Cristo, sacerdote por excelência. O padre, que é sacerdote, que é presbítero, ele participa do sacerdócio de Cristo, né? O sacerdote por excelência é o Cristo. Por isso o padre age in persona Cristo, na pessoa de Cristo, porque ele participa do mesmo sacerdócio de Cristo, né? Bom, aqui tem mais algumas coisinhas, mas eu vou deixar aqui numa outra hora, se vocês quiserem, que seria assim, as vestes, né? Os objetos litúrgicos. Uma outra hora, daí, se vocês quiserem, nós podemos também nos reunir aqui para explicar. É bom assim o povo também saber as cores litúrgicas, né? O verde, o vermelho, o branco, né? E o roxo, cada uma tem o seu significado, né? O verde é tempo comum, que é a maior parte da liturgia, são 34 semanas de tempo comum durante o ano, né? O branco é solenidade, é festivo, é festa, Páscoa, Natal, tempo pascal, tempo do Natal, né? O branco. O vermelho lembra os mártires da nossa igreja, aqueles que derramaram sangue por causa de Cristo, a paixão de Cristo, sexta-feira santa, é o vermelho. E o roxo é o tempo de penitência, quaresma e advento, principalmente, né? Então, cada objeto, cada veste litúrgica
ela também tem o seu significado. Mas agora vamos entrar então na missa. Como eu já disse, a missa ela consta de 4 partes importantes. A primeira, os ritos iniciais, né? O que são os ritos iniciais? Ele acontece desde a nossa entrada, a entrada do padre, até a oração coleta, né? Então vamos começar. Canto de entrada. O canto sempre enriquece, como eu disse, a celebração. O canto já deve nos preparar para aquilo que vamos celebrar, né? O sinal da cruz. Lembrando que o sinal da cruz invoca a Santíssima Trindade. Lembrando que o sinal da cruz também lembra norte, sul, leste e oeste. Nós queremos que o mundo receba a salvação que vem de Deus e se tornou um sinal do cristão. A cruz lembra o sacrifício de Cristo pela humanidade, por isso a cruz se tornou o símbolo do cristianismo, né? O símbolo da nossa fé. Então iniciamos invocando esse Deus que nos criou por amor, o Deus que nos salvou, doando a sua vida por nós, o Filho, o Espírito que nos santifica neste mundo, né? Estamos vivendo aqui agora e somos santificados pelo Espírito Santo, porque procuramos viver, não só ouvir, mas viver e praticar a palavra de Deus. Então, iniciamos a missa invocando a Santíssima Trindade. Aí o padre acolhe, ele faz a acolhida do povo, da comunidade, que todos sejam bem-vindos para este momento em que vamos nos reunir para louvar e agradecer a Deus, né? É aquela acolhida inicial do sacerdote. Depois preparamos o coração, pedindo perdão a Deus, com o ato penitencial, né? Então, é como se nós nos reunimos aqui para louvar e agradecer a Deus, mas tem tanta coisa no dia a dia, na semana, que acaba, digamos assim, pesando, né, a nossa consciência. Coisas que nós podemos recorrer ao perdão de Deus no ato penitencial. Não são pecados graves. Pecados graves têm que ser confessados. Ali o ato penitencial, ele perdoa aquelas faltas leves do dia a dia, né? Uma irritação, uma palavrinha que escapou, né? Uma irritação que a gente tem, uma contrariedade que a gente passa, mas que daqui a pouco já foi resolvido e continua tudo bem, né? Agora, se for uma coisa grave, que me pesa a consciência, que eu prejudiquei o outro, aí você precisa passar pelo sacramento da penitência, né? Então, o ato penitencial é aquele momento em que a gente recorre à misericórdia de Deus para aliviar o nosso coração daquelas coisinhas do dia a dia, daquelas irritações, para nos prepararmos para ouvir a palavra de Deus, né? Depois que nós pedimos o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, nós louvamos esse Deus que nos perdoou, que nos alegra com o seu perdão, com a sua graça, para que possamos participar. É o glória, invocando também a Trindade. O glória tem que invocar sempre a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito, né? Pode ser canto ou pode ser rezado, né? O ato penitencial também pode ser cantado ou rezado. Só que no finalzinho do ato penitencial, o padre sempre tem que dar aquela bênção, né? Que tem após o canto do ato penitencial ou após, né, rezar o ato penitencial, a reza. E por último, a oração coleta. Nesse momento, o padre coleta, por isso chama-se coleta, né? Porque ele coleta, ele ajunta todas as intenções do povo, não só as intenções pelos falecidos, que são importantes também, claro, mas as nossas intenções. Por que a gente está ali, o que eu estou querendo hoje, quero só agradecer, não quero pedir nada para Deus, quero só agradecer. O padre coleta tudo isso.
Então, por isso que o padre diz, oremos e fica quieto um minutinho, né? Depois que ele reza, porque a gente coleta tudo. Seria interessante, né, uma hora a gente até explicar para o povo isso, porque é importante que o povo saiba que naquele momento desse primeiro oremos, o povo coloca as suas intenções diante de Deus nesse momento, e o padre apresenta a Deus as intenções do povo. Claro que não precisa falar, né? Cada um no seu coração coloca a sua intenção e o padre apresenta a Deus, né? Agora, o padre, quando fala oremos, ele já sabe que ele está ofertando essa comunidade que está aqui diante dele, né, e suas intenções. Então, aí nós terminamos os ritos iniciais, né? Então, o canto de entrada, o sinal da cruz, a acolhida do padre, a penitência, o louvor e a oração coleta, né? Esses são os ritos iniciais, né? Depois vem então a segunda parte, que é muito importante, que é a mesa da palavra, a liturgia da palavra. O que é a liturgia da palavra? É quando nós ouvimos a palavra de Deus. Primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação ao evangelho, profissão de fé e oração da comunidade, né? Fazem parte da palavra de Deus. É o momento que a gente só ouve. A gente vai captando o que Deus está querendo de nós naquela semana, né? A primeira leitura é sempre do Antigo Testamento, que narra a preparação do povo para a chegada do Messias. Cristo não disse que ele veio para completar o Antigo Testamento? Então, a primeira leitura é para lembrar aquele povo, a caminhada daquele povo que esperava o Salvador. O salmo é um louvor que nós fazemos após ouvirmos a primeira leitura. O salmo é do Antigo Testamento. Então, é um louvor que vai também retratar a própria liturgia do dia, né? O pensamento, o tema da liturgia. Aí vem segunda leitura. Segunda leitura, Novo Testamento. Ou são as cartas, São Paulo, São Pedro, São João, né? Ou o livro do Apocalipse, ou o livro dos Atos, depende do tempo. Nós meditamos também o Novo Testamento. E depois o Evangelho, a aclamação. É uma preparação para ouvirmos o Evangelho, né? Abrir o coração, né, para ouvir a palavra de Deus. E o Evangelho, que são os 4 evangelhos, cada ano nós meditamos um evangelista. Neste ano nós estamos meditando mais São Lucas. Claro que em momentos especiais temos Evangelho, principalmente de São João, né? Nos momentos mais solenes, nas festas, normalmente são os evangelhos de São João, né? Depois vem a homilia, que o padre ajuda a comunidade a refletir sobre a palavra de Deus. O credo, a profissão de fé. O credo é uma resposta da comunidade. Eu ouvi a palavra, eu sei qual é o tema da semana, o que Deus quer de nós, e eu assumo. A profissão de fé é quando eu assumo essa caminhada iluminado pela palavra de Deus, né? Aí eu professo a minha fé, que eu creio nesse Deus que é Pai, que me salvou, que criou o mundo, creio no Filho que nos salvou, creio no Espírito que nos santifica, creio na igreja, na comunidade que nós chamamos de igreja, que nos ajuda a celebrar a nossa fé, né? A louvar a Deus, né? A profissão de fé é quando eu professo a minha fé, que eu assumi essa fé, né? E aí então eu firmo esse compromisso. E por último, a oração da comunidade, que é a oração. A oração da comunidade, ela deve tocar sempre no sentido geral pela igreja. Rezamos pelo Papa, pelos bispos e por todos os ministros, sacerdotes, por todos aqueles que trabalham pela igreja. Rezamos pela comunidade, né? Rezamos também pela nossa comunidade, pelas intenções do povo, por aqueles que sofrem, por aqueles que passam alguma necessidade, dependendo do tema.
nós trabalhamos, né, a liturgia trabalha essas intenções da comunidade também. Então, a liturgia, a oração dos fiéis, ela deve retratar, né, essa oração pela igreja e pela comunidade, pelas necessidades da comunidade, ou necessidades sociais, né, dependendo da ocasião também. Então, aí termina a segunda parte, que é a mesa da palavra, a liturgia da palavra. Então, onde nós bebemos, né? Como a gente diz, que nós participamos de duas mesas. Essa ideia de mesa é muito importante. O que acontece na mesa? Comunhão, comungamos, né? Nos alimentamos na mesa. Então, são duas mesas, essa daqui, onde ouvimos a palavra de Deus, e a mesa eucarística, onde vai se desenrolar a liturgia eucarística. As duas nos alimentam, né? Aqui somos alimentados pela palavra, e ali somos alimentados pelo corpo e sangue de Cristo, né? Derramado por nós. Na liturgia eucarística nós temos bastante coisa, né? Vamos tentar resumir um pouquinho, vamos lá. Na mesa eucarística, a Eucaristia é mesa onde se renova a ceia pascal. O que vai acontecer na mesa eucarística com a transubstanciação? Renova o sacrifício de Cristo no alto do Calvário por nós, né? Só que ali é de um modo incruento que nós dizemos. O que é isso? Não há derramamento de sangue, né? Celebramos em memória o sacrifício de Cristo no alto do Calvário por nós, sob as espécies do pão e do vinho, né? O pão se torna o corpo e o vinho se torna o sangue de Cristo derramado por nós, né? Depois nós temos a procissão das oferendas, que não há necessidade de ter procissão, né? Pode-se ficar ali na credência, né? Mas os ministros levam então para o padre começar o ofertório. A procissão de ofertas não precisa ser realizado sempre, pode ser mais em solenidades, né? A oferta do dinheiro, né? A coleta, que nós chamamos também de coleta, né? Não é esmola, é para a manutenção da igreja, né? As pessoas têm ideia de, eu vou levar essa esmola para a igreja, né? Daí eu oferto lá na hora do ofertório. Não é esmola, né? A igreja não precisa de esmola, Deus não precisa de esmola, né? É a necessidade da igreja. Todo o dinheiro que vem para a igreja, nós não temos que ter essa mentalidade de esmola, né? O dinheiro é para o culto, é para a igreja, para a manutenção da igreja, para as necessidades da igreja, né? E tudo mais. Então, é a hora da nossa oferta. Depois acontece a oração eucarística, que vai desde o prefácio até o por Cristo com Cristo. O prefácio, o que é? O prefácio é aquilo que vem antes, que vem antes, né? É aquela partezinha que o padre começa, o Senhor esteja convosco, né? E vai até o santo. Aquela parte primeira se chama prefácio. O prefácio é próprio. Se tiver uma festa, Páscoa, é prefácio próprio. Se for de Nossa Senhora, é prefácio próprio. Santos, mártires, doutores, tem os prefácios próprios. Depois tem os prefácios comuns, que são usados mais durante a semana, né? Também eles trabalham, vamos dizer assim, o tema da semana, visam a solenidade da semana. Depois vem a oração eucarística, que vai do santo até o por Cristo com Cristo, lá antes do Pai Nosso. Aquela parte onde o povo responde, né? Aquelas estrofes todas que o povo participa respondendo, se chama oração eucarística, né? Nós temos bastante oração eucarística. Depende, nós seguimos a liturgia do folheto, então a gente usa a do folheto, né? Mas o padre também pode escolher uma outra, não é
vamos dizer, não é obrigatória seguir aquela no folheto. Mas como a gente usa o folheto, então a gente segue a que está no folheto. No meio da oração eucarística acontece a consagração, que é o momento mais solene dessa mesa eucarística, quando acontece ali a transubstanciação, o milagre da transubstanciação de Cristo, né? No Corpus Christi a gente sempre comenta dos milagres eucarísticos, daqueles que duvidaram da presença de Cristo na Eucaristia, né? Procurem depois pesquisar, vocês vão ver quanta coisa linda existe sobre milagres eucarísticos, de padres, de pessoas que não acreditavam na presença de Cristo na Eucaristia, né? Então, por isso é um milagre, a gente não vê, né? O pão continua pão, a espécie do pão ali continua com vamos dizer, a aparência de pão, mas depois que o padre fala as palavras, isto é o meu corpo derramado por vós, dado por vós, depois que o padre pronuncia as palavras da consagração, ali já não é mais pão, né? É a carne de Cristo, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, que foi doado pela nossa salvação. Então, esse é o momento ápice, né? O momento solene da liturgia eucarística. E depois nós temos o Pai Nosso, né? Encerrando aí a liturgia eucarística. Não, desculpa. Aí vem o Pai Nosso, a oração da paz, que ainda faz parte da liturgia eucarística. A fração do pão, o cordeiro e a comunhão e a oração pós-comunhão. Vai terminar lá com a oração pós-comunhão, no finalzinho da missa, né? O último oremos da missa, ali que termina a liturgia eucarística. E depois vem os ritos finais, que é aquele finalzinho, os avisos que o padre dá, né? E a bênção final, né? Ali é a quarta parte, que são os ritos finais, né? Então eu acho que passamos assim meio por cima, mas espero que tenha dado para a gente meditar um pouquinho sobre as partes da missa. Como eu disse, se vocês puderem, né, procurem ler esse livro, né, A Missa Parte por Parte, do Padre Segnato, que é muito bom. Ele vai explicando parte por parte, né, cada uma dessas partes que eu comentei aqui, eu comentei pouco, né, mas ele aprofunda um pouquinho mais, né? É que não dá para falar em pouco tempo tudo isso, né? Agora, se vocês quiserem, depois de uma outra ocasião, eu posso falar um pouquinho sobre os objetos litúrgicos e as vestes litúrgicas, né, que nós usamos nas celebrações, tá bom? Então vamos pedir as bênçãos de Deus, né, sobre todos nós, para que possamos buscar essa consciência, né, sempre mais profunda, apurada da nossa fé, para que o nosso compromisso seja cada vez mais sincero, profundo também, verdadeiro, né, diante de Deus e diante da comunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.